Como agir em meio à tempestade? Vamos dizer que você não ouviu esses conselhos antes e você entrou na tempestade. Agora você já está no meio dela. Talvez você esteja aí me ouvindo dizendo, pastor, eu já estou vivendo. O negócio já está fervendo de todo lado. Muito bem. Vamos então, porque eles também entraram, eles não deram ouvidos. Então veja uma coisa. Primeiro ponto dentro do segundo ponto. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Amém ou não? Vai lá, vamos lá. Diz assim, ó. Primeiro ponto então. Atos 27:15 vai dizer assim. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Eles entraram na tempestade. O primeiro ponto é, não fique à deriva, que é o que quer dizer esse ir à toa. Em algumas traduções está à deriva. O que é esse à deriva, mas o significado é uma medida de desvio com relação ao seu funcionamento normal. Você perdeu o seu rumo. Você está no meio da tempestade, você perdeu o seu propósito, você perdeu o seu alvo, você esqueceu quem você é, você esqueceu o objetivo. Eles entregaram os pontos, eles esqueceram que o objetivo era chegar até Roma, eles esqueceram de tudo e eles ficaram à deriva. Amados, quando a tempestade chega diante de nós, muitos de nós simplesmente abandonam os alvos, o propósito, a visão inicial, e nós agora ficamos sem rumo certo. Então, se você está no meio da tempestade, lembra que você tem um Deus que te prometeu, um Deus que é fiel, um Deus que já venceu por você, um Deus que falou que venceu o mundo e que você também venceria. Não fique à deriva, mesmo em meio à tempestade, você ainda tem um Deus cuidando e zelando pela sua vida. Então você está na tempestade? Pois bem, não fique à deriva. Não se deixe ser levado pelo vento e pelas ondas. Entende? Não faça isso. Não perca os propósitos iniciais, o objetivo inicial. Não faça isso. Eu não sou navegador, nem mesmo nunca estive em uma embarcação. Mas eu sei de uma coisa, no meio de uma tempestade, eu sei porque eu já vi muitos filmes e eles dizem, no meio de uma tempestade, o vento vem desse lado aqui, ó. Imagina, o vento está vindo aqui. Se você virar o barco de lado para fugir dela, o vento vai derrubar a sua embarcação. Como que você enfrenta a tempestade? Se você quiser ter uma chance de vencer uma tempestade no meio do oceano, você tem que ir de frente a ela. De frente a ela, se você quiser ter uma chance. Você quer vencer a tempestade? Olhe para ela de frente. E a em frente, de frente. Não se esquiva como alguém que é fraco e não tem como escapar desse contexto. Vai de encontro. Você já entrou? A em frente. Porque aquele que está com você é maior do que ela. Você crê nisso? Amém? O segundo ponto. Não lance nada ao mar. Atos 27, verso 18 e 19 vai dizer o seguinte: e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Vocês perceberam o que eles fizeram? Eles começaram a jogar fora, amados, coisas que não poderiam jogar. A armação do navio. Amados, eles começaram a desfazer de coisas que na verdade era necessário para a própria sobrevivência deles. O que eu e você costumamos fazer no meio de uma tempestade? Perdemos os nossos valores, jogamos eles fora. Perdemos os nossos princípios, nós lançamos eles fora, nós lançamos ao mar. Nós orávamos sempre e nós paramos de orar. Nós falávamos de uma fé verdadeira e genuína, nós paramos de falar. Nós tínhamos um olhar para com Deus vivo e ele se tornou morto. Nós, em meio à tempestade, tendemos a jogar fora coisas das quais nós dependemos para sobreviver, para que a nossa fé continue viva. Nós fazemos isso. Você quer sair do meio de uma tempestade?
não deixe de ser quem você sempre foi fora dela. Você era um cristão que adorava ao Senhor com um ímpeto, com fervor no meio da tempestade. Faça a mesma coisa, não lance fora seus valores, não perca seus princípios, mesmo no meio de uma tempestade, porque dessa forma você vai conseguir sair dela. Não perca a sua esperança. Verso 20 vai dizer o seguinte: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós não pequena tempestade, fugiu-nos a esperança de nos salvarmos. Por que eles perderam a esperança? O terceiro ponto aqui é: não perca a esperança. Você quer sair da tempestade? Não perca a esperança. Agora, o segredo do texto é: por que eles perderam a tempestade? Por que eles perderam a esperança? Olha o que o verso diz: e aparecendo, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós, não pequena tempestade. Sabe por que eles perderam a esperança? Porque eles só estavam olhando as coisas ruins que estavam acontecendo. Perderam o foco. Sabe o que eles estavam pontuando? Que eles já estavam há quase 15 dias sem ver o sol, sem ver as estrelas, e olhando para a tempestade forte que estava batendo. Então o que aconteceu com eles? Perderam a esperança. Deixa eu dizer uma coisa: se você perder a sua esperança, você morreu. Você morreu. Não permita que isso aconteça, por maior que seja a sua tempestade. Não perca a sua esperança. E qual é o segredo para isso? Não fique olhando para o fato de que o sol não brilhou por muitos dias, de que você não viu estrelas por muitos dias, a paisagem está horrível. Não fique olhando para a tempestade que está assolando o barco, que está quase fazendo com que o barco afunde. Não fique olhando para isso. Dá para olhar para Deus em meio à tempestade? Dá, porque Paulo, nos versos seguintes, ele vai dizer o seguinte: eu estive com o Senhor ontem e ele me falou que nenhuma alma vai se perder desse navio. Como assim eu estive com o Senhor? Paulo, no meio de uma tempestade que assolava o barco e todo mundo achando que ia morrer, sem sol, estrelas, sem nada, ele estava buscando a Deus. E quer saber? Deus foi lá naquele barquinho no meio do nada e falou para Paulo: pode ficar tranquilo, porque você não vai morrer, e pela misericórdia que eu tenho por você, nenhuma destas almas vai se perder. Deus mandou um anjo. Então você pode não estar vendo nada, não importa. Se o seu joelho se dobrar, Deus vai te enxergar no meio de um oceano, um cisquinho que é um barco no meio de um oceano. Ele vai te enxergar lá, e Ele vai mandar um anjo, e Ele vai dizer para você também: não se preocupa, você não vai morrer aqui. Amados, foi assim que aconteceu. Então veja, não perca a esperança.